Oi, de volta aqui de novo no Conta News, trazendo sempre novidades para a classe nos seus conhecimentos. Hoje nós vamos debater sobre uma questão que está muito atualizada e atual, que é a questão da relação da reforma trabalhista. Não vamos entrar aqui em pequenos detalhes dos tópicos, mas vamos falar no todo. Então veja bem, essa lei, a 13.467, que foi editada semana passada, publicada, ela terá sua vigência, aplicação, ela está vigente, mas a sua aplicação será a partir do dia 11 de novembro de 2017. Então, aos contratos, que isso alguém tem me perguntado muito, professor, como é que fica a minha vida, meu contrato, altera de imediato, e é essa explicação que nós vamos contextualizá-las. Não, aos contratos que já existem, eles são contratos que precisam ser renegociados. Agora, existem algumas condições que auto se aplica aos novos contratos. Então, nós vamos dar exemplos nesse sentido, porque esse período agora, até novembro, qualquer contratação que venha ocorrer será nas regras de 1943 e suas alterações. A partir de novembro é que serão contratados de acordo com a reforma. Então, veja bem, a questão do intervalo de trabalho não se aplica de imediato. Tem que haver uma renegociação aos contratos antigos. Algo que se aplica de imediato, deslocamento de trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa. Isso se aplica de imediato. Antes, isso era considerado jornada de trabalho. A partir de novembro, não passa mais esse interim de deslocamento considerado jornada de trabalho. Um outro detalhe que não se aplica de imediato, a concessão da flexibilização de divisão de férias. As férias no contrato antigo permanecem 30 dias corridos, ou 20 e 10 negociado para pagamento. Essas alterações aí não são de imediato, muito embora é facultado ao empregador e ao empregado, em acordo coletivo, fixar aquela flexibilização de 3 parcelas anos para gozo de férias. Uma outra coisa que se aplica de imediato foi a questão da desoneração, da desvinculação do pagamento da contribuição sindical. Essa se aplica. Aí onde temos que ter muita cautela, onde mora o perigo. Isso foi um dos parâmetros de forte consequência, porque levou ao empregado a livre intenção de que ele estaria muito bem resguardado por falta do pagamento da obrigação. Ele passa a ser opcional. Mas aí temos que ter o cuidado, porque as empresas elas são muito bem assessoradas e o empregado geralmente é a parte hipossuficiente, que não tem, às vezes, o agasalho jurídico ou um acompanhamento, ele necessita que o sindicato esteja presente. Então, a desvinculação é preciso ser pensada com relação a esse tópico. Uma outra questão que não se aplica de imediato, que às vezes alguém pensa, é a jornada de trabalho. Né? A minha jornada vai modificar, minhas horas extras vão se modificar, o meu banco de hora vai se modificar absolutamente. Aqueles acordos que existem nas convenções coletivas até o dia de hoje permanecem, são direitos adquiridos, eles não se alteram. Agora, lembrando que a lei permite que os acordos coletivos vinculados entre as duas partes, ele tem força de lei e impera sobre a lei. Aí você vejam bem, ele vai imperar sobre o legislado, sobre o que está posto. Isso, no nosso entendimento, se você não tiver um acompanhamento jurídico de um sindicato, talvez você seja a parte menos favorável. E daí, esse é onde mora o grande perigo da questão trabalhista. É preciso ter muita análise e cuidado nessas horas. Uma outra coisa que não se aplica de imediato, que aí muita gente está fazendo confusão, né? É a questão da amamentação da mulher que pode trabalhar em atividade insalubre, de periculosidade. Isso não se aplica de imediato.
Isso tem que haver acordo com as partes. Agora, para aqueles contratos que, como já foi dito, de novembro para frente, ele se aplica. Uma outra situação que nós precisamos ter muito cuidado, né, é a questão, como já falei há pouco, do banco de horas. O banco de horas, de conformidade, como existe nos sindicatos, nos seus acordos coletivos, eles permanecem. Agora, para os contratos novos, vai para essa regra de 30 dias e não mais aquela de 1 ano. Portanto, é muito cuidadoso que o empregado, o funcionário, o colaborador, saiba dirimir, definir os seus direitos e não deva, de imediato, logo após a aplicação da lei, achar que os seus direitos foram retirados. Absolutamente. Os direitos básicos, todos permanecem da forma como foram editados no seu contrato de trabalho. Para melhores esclarecimentos, pode nos procurar através deste canal, que estaremos esclarecendo as dúvidas que sejam necessárias. Um abraço, até breve.